A todos, é uma alegria muito grande. Queridos, hoje nós vamos concluir a primeira parte do nosso estudo dos crimes contra a administração pública. Só recordando, nós começamos a tratar disso há algumas semanas, estamos começando hoje nossa quarta semana de aula. Eu tinha dito a vocês que o título dos crimes contra a administração pública é dividido em duas partes: crimes praticados por funcionário público e crimes praticados por particular. Na aula de hoje, nós vamos concluir o estudo desta primeira parte, dos crimes praticados por funcionário público. A partir de quinta-feira, nós começamos a segunda parte, que são os crimes praticados por particular. Então, nós vamos começar hoje vamos concluir hoje os crimes praticados por funcionário, e na próxima quinta nós iniciamos os crimes praticados por particular contra a administração. A aula de hoje, ela tem uma dinâmica um pouco diferente do que nós estávamos tendo até então. Nas aulas anteriores, nós tínhamos visto poucos crimes, né? Às vezes 1 ou 2 crimes por aula, e eram crimes que demandavam um pouco mais de atenção, um pouco mais de reflexão, um pouco mais de estudo. Na aula de hoje, nós vamos ver vários crimes, do 320 ao 326, e nós vamos perceber que são crimes mais simples, né? Mais objetivos em relação à sua compreensão. São crimes bem menos complexos do que aqueles que nós tínhamos nas aulas anteriores. O primeiro deles é um crime chamado condescendência criminosa. Vamos entender aqui o espírito desse crime. Na nossa vida privada, no nosso dia a dia, não há nenhum problema, absolutamente nenhum problema, que a gente possa, dependendo das coisas que nos aconteçam, Gabriela, ir perdoando alguém, sendo condescendente com alguém. Então não há nenhum problema, absolutamente zero problema, Glauco, que com a convivência diária, Rafa, não, aquela pessoa me chateou, pisou ali na bola comigo, me foi desleal, né, não agiu corretamente comigo, etc. E eu deixo para lá, sou condescendente, acabo não fazendo nada com ela, perdoo, bola para frente, vamos esquecer, e etc. Zero problema. Na verdade, é até recomendável, né? Na nossa vida íntima, privada, na nossa vida pessoal, nem é recomendável que a gente guarde tanto rancor, tanta mágoa. Então, vamos perdoando, vamos deixando para lá. Porém, quando nós trazemos isso para a realidade do serviço público, quando nós trazemos isso para a lógica do serviço público, aí já se torna completamente diferente aqui a abordagem do tema. Por quê? Quando aquele funcionário público está como funcionário público, quando ele age, quando ele desempenha esse papel de funcionário público, nós vamos perceber que ele, efetivamente, está agindo em nome da administração. Ele ali é o Estado. Ele ali vai ser, efetivamente, o Estado. Então, ele age em nome da administração. Então, dentro desse cenário, dentro desse contexto, eu vou observar que eu não posso trazer para essa determinada atuação como agente público, como funcionário público para os efeitos penais, o tratamento que eu estava dando até então. Repito, perdoar, deixar para lá. Então, o crime de condescendência criminosa
nós encontramos aí no artigo 320, define isso. Deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Então, a primeira ideia que eu quero que vocês associem, Luiz, é essa. Ou seja, na minha vida privada, particular, eu posso ser condescendente, ou seja, perdoar, ser indulgente, ser tolerante, deixar para lá uma série de atos, de questões que me tenham chateado, até mesmo me tenham lesionado. Zero problema. Mas no trato da coisa pública, no trato da administração pública, considerando o bem público, considerando aqui o interesse coletivo, já não podemos agir da mesma forma. Então, veja o que diz aqui o 320. Vamos agora, como eu sempre gosto de fazer, dissecar e observar, Daniel, cada elemento aqui do 320. Deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo. Ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Então, veja só, queridos. O que o artigo 320 está fazendo é criando duas figuras criminosas distintas. Ele está criando duas figuras típicas diferenciadas. Na primeira, aquele funcionário público tem uma relação de ascendência hierárquica com outro funcionário público e percebe que este funcionário realizou um determinado ato indevido. E aqui, veja só, quando ele fala, Lailson, cometeu infração no exercício do cargo, esta infração no exercício do cargo, ela pode ser de qualquer natureza. É uma infração administrativa, é uma infração penal. E ele, mesmo tendo essa relação de hierarquia, essa relação de subordinação, nada fez. Então, a primeira figura do 320 é essa. Eu, tendo essa ascendência, tendo essa predominância hierárquica, Daniel, percebo e tomo conhecimento que aquele meu subordinado nada fez um ato ilícito, quer seja de natureza meramente administrativa, quer seja de natureza penal, e eu resolvo deixar para lá. Veja, Lailson, aquilo que na minha vida privada não teria nenhuma consequência, na vida pública tem. Eu não posso, como funcionário público, simplesmente resolver dizer, não, eu não quero mais punir, eu não irei punir esse determinado agente. Eu vou deixar para lá. Não. Eu tenho o dever de tomar as providências. Rafael, que providências? As providências que a situação, as providências que o cargo e o caso exigirem. Pode ser a instauração de uma sindicância administrativa, pode ser dar início a um processo administrativo disciplinar, pode ser comunicar à polícia ou ao Ministério Público, no caso de infração penal. Então, na primeira figura do 320, eu estou tomando conhecimento daquele determinado fato, tenho ciência daquele determinado fato, vejo que um subordinado meu praticou aquele ato e nada faço. Na segunda figura do 320, quando ele diz assim, ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Então, no momento em que eu percebo, por exemplo, que eu, pela estrutura da hierarquia da administração pública, eu não tenho como tomar aquela iniciativa, Lailson, porque, por exemplo, eu estou no mesmo grau hierárquico da pessoa que teria cometido aquela infração, isso não me exime de responsabilidade. Eu tenho que dar ciência daquele determinado fato, Sara, a quem de direito, ou seja, a quem possa fazer algo.
A Marília pergunta, é quase uma omissão? Não, é uma omissão, é um crime claramente omissivo. Ou seja, eu pratico o crime, Marília, quando eu não ajo. Eu pratico o crime pela minha não ação, pela minha inação. Ou seja, eu não responsabilizo aquele funcionário, ou na falta de competência para fazer isso, eu não procuro os canais adequados para fazer essa responsabilização. Eu vou contar uma historinha para vocês. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, Lailson, eu, por força do meu trabalho no Tribunal de Justiça, eu tive que acompanhar um processo administrativo contra um magistrado, contra um juiz. O que foi que aconteceu, Sara? Era um juiz que atuava no interior. Nesta cidade, nós tínhamos duas varas, a primeira e a segunda vara, obviamente. Esse juiz era juiz da primeira vara. Sempre que o juiz da segunda vara daquela comarca, Daniel, entrava de férias, pelas regras de substituição, era o juiz da primeira que iria substituir. Então, duas varas, o juiz da segunda vara entrava de férias e o juiz da primeira iria substituir. A substituição, Lailson, ela é focada em resolver questões de urgência. Ou seja, quando o juiz, Mariana, vai substituir o outro, não é que ele vai julgar todos os processos do outro. Ele vai atuar, Sara, apenas e tão somente naquelas situações de emergência. Chegou ali um processo que merece uma tutela de urgência, um provimento cautelar, ele vai atuar. Então era assim, duas varas, o juiz da segunda vara entrava de férias, o juiz da primeira assumia ali o trabalho dele durante aquele período de férias. Quando o juiz da segunda vara voltou, Lailson, percebeu que o colega dele que o havia substituído tinha tomado umas decisões estranhas, Daniel, em processos que não eram urgentes, que não tinha ali nenhuma necessidade de um provimento liminar, mas ele tinha tomado algumas decisões. É como se ele tivesse, Daniel, escolhido alguns processos para tomar decisões, inclusive decisões relativamente estranhas, que eram levantamento de valores, permitir que a parte pudesse ter acesso a grandes valores, etc. E o juiz da segunda vara, ao regressar de férias, percebe esse quadro, Mariana, acha estranhíssimo aquilo, percebe exatamente, Marília, que não era algo comum e intui, né, sente o cheiro de uma irregularidade. Agora veja, eu estou falando de dois juízes de igual hierarquia. Esse juiz aqui da segunda vara não tinha qualquer ascensão hierárquica em relação ao da primeira. Ele não podia fazer nada com o juiz da primeira. Mas veja a segunda parte do 320. Ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. O que foi que o juiz fez? Recolheu todo esse material, todas essas decisões estranhas, e encaminhou, Ailson, para a Corregedoria de Justiça. Chegando na Corregedoria de Justiça, ela instaurou uma sindicância que depois resultou, Daniel, num processo administrativo disciplinar contra o juiz e terminou com a aposentadoria do magistrado, porque realmente verificou-se a prática de atos ilícitos. E aí, eu contei tudo isso para contar o seguinte: este juiz, Sara, que foi o juiz que comunicou à corregedoria, foi ouvido durante o processo, como testemunha. E os advogados do juiz que estava sendo investigado, Mariana, perguntaram, mas por que o senhor comunicou à corregedoria? E a resposta dele foi muito objetiva, porque se eu não tivesse comunicado, eu estaria a cometer crime de condescendência criminosa do 320. Então, entenda, na hora que a gente fala assim, ou comunicar a quem tem competência, isso pode nos soar como algo... mas eu vou denunciar um colega, eu vou entregar um colega, eu vou ser um X9, um alcahuete, não sei o quê. Vai, infelizmente é o seu dever perante a administração, porque quando você vai à administração, você tem o dever de por ela zelar. Então, se eu percebo um ato ilícito, repito, quer administrativo, quer penal,
ou eu vou responsabilizar aquele funcionário se eu tiver a autoridade e a competência para fazê-lo, ou eu vou comunicar aos canais adequados. Pedro, é um crime omissivo próprio, ou seja, um crime claramente que eu vou praticar através da omissão. A minha não ação é que caracterizará o crime, ou seja, ou eu não responsabilizei, ou eu não comuniquei a quem de direito. Então, repito, a gente pode pensar no primeiro momento, Mariana, mas isso é uma postura um tanto que antipática. Mas é o dever que eu tenho frente à administração pública. Eu não posso me omitir em relação à administração pública, já que dela faço parte. Tá? O artigo seguinte, como eu disse a vocês, a aula hoje tem um pouco de uma dinâmica um pouquinho diferente, Laílson, porque são crimes menos complexos do que os que a gente estava vendo em aulas anteriores. O artigo 321, ele define o crime de advocacia administrativa. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário público. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário público. Nós até chegamos a comentar sobre esse crime na semana passada, já o diferenciando do próprio crime de prevaricação e de corrupção. O que é isso aqui? Primeiro, o legislador, ele usou aqui, Luiz, Rafa, Clara, ele usa uma expressão que é advocacia. A advocacia, né, se a gente buscar a origem semântica, a gente vai falar de advogare, aquele que fala por, aquele que está ali para falar por. Qual é a atividade, qual é a função básica que nós temos em relação à advocacia? Eu, como advogado, vou defender, Laílson, e representar o interesse de outro. Ele vai representar o interesse de outro. Mariana, eu já te respondo. Deixa eu só fechar aqui a ideia. Então, no crime de advocacia administrativa, Sara, o legislador, ele pegou essa ideia, alguém que representa o interesse do outro, e trouxe para a conduta criminosa. O que nós temos aqui? O crime ocorre... primeiro, um aviso importante. Um aviso muito importante, Mariana. Apesar do nome ser advocacia administrativa, Daniel, não se trata de um crime próprio de advogado público. Entendam isso, anotem isso. Quem pratica o crime, Mariana, é qualquer funcionário público. Por favor, cuidado com isso. Não é porque ele usou como nome iuris para batizar o crime advocacia que eu vou exigir, Sara, a condição de advogado. Furado isso. Não é, então quer dizer que só quem pratica esse crime é um procurador do município, é um procurador do estado? Não. É qualquer funcionário público. Ele usa a ideia de advocacia só para nos rememorar essa ideia-chave. Eu estou ali a representar o interesse do outro. Então, veja que ele usa como verbo, Laílson, patrocinar. A gente pode traduzir aqui, Sara, como representar, como levar à frente. Então, eu, valendo-me da minha condição de funcionário público, e aqui está todo o problema, vou defender, patrocinar, representar junto à administração pública, Mariana. Repito e insisto, valendo-me da minha condição de funcionário, com o benefício que essa condição de funcionário efetivamente tem, me apresenta, ela vai efetivamente ter a possibilidade concreta de usar desta prerrogativa para facilitar na própria administração o desenvolvimento de algum tipo de interesse privado, de interesse particular.
Então, imagina que a Sara tem um processo lá na prefeitura para que ela consiga um alvará para o restaurante dela, Maria. A Sara está ali para solicitar um alvará para isso. Só que o alvará tem a tramitação regular, depende de alguns requisitos, depende de alguns. Eu, como trabalho na prefeitura, Sara, vou lá e digo: olha, isso aqui é de uma amiga minha, quebra o galho aí, agiliza. Não, Rafael, mas está faltando esse documento. Ô, cara, passa por cima disso aí. Não precisa não, a menina é bacana, tal, eu conheço. Tal. Veja, eu estou me utilizando da minha condição de funcionário para agilizar aquele determinado processo. Por que é que isso é crime? Porque aqui eu tenho uma clara quebra ao princípio, Mariana, da impessoalidade da administração pública. Eu tenho aqui claramente uma ofensa à impessoalidade da administração. Ou seja, eu estou agindo de forma a beneficiar alguém, quebrando toda a lógica da impessoalidade que a administração pública tem. Aqui um detalhe, repito, a gente já tinha falado disso na semana passada, Cláudia, mas eu queria voltar para sedimentar isso. Este funcionário não é, Sara, o funcionário que resolverá o problema. Porque se ele faz isso, aí eu estou lá na corrupção, caso ele acate esse pedido, ou se for por um interesse pessoal, eu estou na prevaricação. Este funcionário, ele está patrocinando esse interesse, Mariana, mas quem vai resolver efetivamente o problema é um outro, e não ele. Então, vamos imaginar aqui 3 cenários diferentes. Eu vou fazer 3 cenários, 3 variantes, naquele mesmo exemplo que eu citava com a Sara. Então, a Sara quer um alvará para a empresa dela, para que o restaurante dela funcione. Tem uma tramitação, Sara, na prefeitura, ele precisa de alguns documentos. Eu sou o funcionário, Laílson, responsável por emitir esse alvará. E alguém me pede para dar uma agilizada, para ignorar ali que eu tenho que observar uma determinada formalidade, e eu, cedendo a esse pedido, Sara, emito o alvará. Eu estou, Rafa, no crime de corrupção, 317, parágrafo 2º. Aquele funcionário que cede a um pedido ou a influência de outra. Situação 2. Vendo que aquele pedido é da Sara, que é minha amiga, ela nem imagina que caiu na minha mão. Ninguém me pede nada. Mas como ela é minha amiga, temos uma relação de amizade, eu vou lá e defiro de forma irregular, agilizando o processo, dispensando uma formalidade, Sara, eu autorizo aquele alvará. Eu estou na prevaricação. O funcionário público que deixa de realizar ato de ofício ou realiza de forma retardada por sentimento ou interesse pessoal. Aqui, na advocacia administrativa, nós temos um outro elemento. Quem é o funcionário responsável por isso é o Luiz. É ele que vai emitir. Mas, Mariana, eu me utilizo da condição de funcionário para representar esse interesse da Sara, persuadindo o Luiz a, por exemplo, ignorar ali uma formalidade ou agilizar aquele determinado processo. Então, veja que na advocacia administrativa, primeiro, eu estou me utilizando da condição de funcionário. Segundo, não é um crime exclusivo de advogado. E terceiro, quem vai resolver aquilo é um outro funcionário, aquilo não está sob a minha responsabilidade direta. Um detalhe importante, Mariana, não esqueci a tua resposta não, eu quero só concluir aqui o 321. Um detalhe importantíssimo, não interessa, é irrelevante para a consumação do crime, Mariana, se o que eu estou pleiteando, se o que eu estou patrocinando, se o que eu estou representando junto à administração é uma pretensão, Sara, lícita ou não, legítima ou não. Isso vai ser levado em conta apenas para que eu module a pena. Porque veja o que diz aí o parágrafo único. Se o interesse é ilegítimo, pena detenção de 3 meses a 1 ano. Então, vamos imaginar aqui 2 exemplos, Gabriela. 2 exemplos. Primeiro exemplo, eu trabalho no INSS.
A Mariana fez ali uma solicitação de um auxílio previdenciário de qualquer natureza. Ela tem direito àquele auxílio. Só que, Mariana, existe uma tramitação regular. Ela, de fato, preenche os requisitos, mas tem uma tramitação, demora um determinado rito, tem um determinado prazo. Eu, como trabalho no INSS, vou lá, converso com o funcionário que despacha aquele processo e ele, mesmo sem observar o tempo adequado, os ritos adequados, a formalidade adequada, Gabriela, defere o pedido. Veja, como eu estou representando uma pretensão da Mariana, que é legítima, ela tem direito, mas eu estou me utilizando da minha condição de funcionário para isso, eu estou no caput do 320. Mas vamos fazer uma variação nesse exemplo. Imagina que a Mariana não tem esse direito. Ela está pedindo ali um auxílio previdenciário, Mariana, que você não preenche as condições. Mas eu resolvo mesmo assim encampar aquilo e patrocino aquele interesse. Como agora eu estou falando de um interesse ilegítimo, em que ela não tem esse direito, aí eu estaria no parágrafo único. Um detalhe importante, é irrelevante para a caracterização do crime se este funcionário público que patrocina é efetivamente o remunerado, se ele recebe uma vantagem. Veja, Sara, que o artigo 321, ele não fala nada sobre a questão da existência de uma vantagem ou do recebimento de uma vantagem. Tá? A Marília pergunta o seguinte: professor, você disse que o funcionário não é responsável com a efetivação do fato de interesse. Eu acho que entendi errado. Não, você entendeu certo, Marília. O que eu quero dizer é o seguinte: na advocacia administrativa, eu, como funcionário público, estou me utilizando da minha condição de funcionário público para patrocinar, para defender esse interesse. Mas aquilo ali não sou eu que resolve. Aquilo ali não sou eu que efetivamente irá decidir. Eu estou falando de algo que é realizado por terceiro. Ou seja, se sou eu que vou utilizar da minha condição de funcionário para deferir aquele pedido, aí eu vou estar em outros crimes, eventualmente a corrupção, eventualmente a prevaricação. Aqui o crime se estabelece, o crime existe apenas pelo fato de eu, usando-me da minha condição de funcionário, agilizar, patrocinar, representar aquele interesse dentro da administração. Ou seja, eu vou levar a minha condição de funcionário como um instrumento, como um elemento para que eu possa efetivamente fazer com que aquela pessoa seja melhor tratada pela administração. E aí está o crime, na hora que você quebra a impessoalidade típica e própria da administração. A Mariana me fez uma pergunta ainda sobre o artigo 320, que eu estava devendo aqui a resposta. A infração do artigo 320 tem que ser de acordo com a função do funcionário ou pode ser algo que nada tem a ver com o exercício do cargo? Mariana, pode ser algo, tem que ser algo que interesse à administração, ou seja, esta infração é uma infração que diz respeito à administração. Então, deixa eu te dar um exemplo, Mariana. Eu, como um funcionário público, fiquei sabendo que o Zé, meu colega da administração, dirigiu embriagado e lesionou uma pessoa. Ele agrediu a esposa num ato de violência doméstica. Isso não entra efetivamente no 320, tá certo? O 320, ele está focado na administração pública, ou seja, aquela infração que aquele outro funcionário praticou e que eu tenho o dever de responsabilizá-lo ou de dar ciência a quem tem competência. É uma administração que interferiu, que diz respeito à própria administração, ou seja, foi uma infração cometida também na condição de funcionário. Não é uma coisa privada, particular, fora efetivamente daquela determinada função, tá certo? Consegui explicar, Mariana? Ou seja, a condescendência criminosa, ela está olhando internamente para a administração, ela está olhando para a administração como um todo.
A Maria pergunta o seguinte, professor, há concurso de agentes, então, um agente responde pelo 321 e outro pela corrupção passiva, caso o primeiro tenha pedido, por exemplo? Há sim, né? Na verdade, pode haver, Maria, porque vai depender do comportamento do outro. Então, se eu ajo patrocinando o interesse da Sara na administração, eu sei que quem vai decidir aquilo é a Gabriela. Eu chego para a Gabriela, peço para ela quebrar aquele galho, peço para ela não ser tão rigorosa, dispensar algum documento que ela precisava, e ela acata aquele meu pedido. Você observou muito bem, Maria, muito bem mesmo. Eu respondo pela advocacia administrativa, porque eu me utilizei da minha condição de funcionário para representar esse interesse, e a Gabriela responderá pela corrupção naqueles termos lá do artigo 317, parágrafo 2º. A gente vai ter esses dois crimes distintos. É por isso que é muito interessante e muito importante que nós possamos identificar qual é a natureza da conduta que cada um ali vai realizar, vai praticar dentro daquele determinado caso. Eu pergunto a vocês, sobre o 320 e sobre o 321, tudo ok? Alguma dúvida? Posso seguir em frente? Pedro, também sim. Por quê? Porque há um rito a ser seguido. Eu não posso, por exemplo, deferir um pedido que chegou depois apenas porque me foi pedido, tá? Porque isso quebraria exatamente, Pedro, você mesmo matou. Isso quebraria a impessoalidade, tá certo? Daí porque o próprio artigo deixa claro que ser ilegítimo aquele interesse, aquela pretensão, tem um impacto apenas na modulação da pena. O crime ele já existe. Ou seja, o que se quer proteger aqui, tanto é que o 321, como a gente viu, ele não fala nada sobre vantagem, ou seja, o eventual recebimento de uma vantagem é algo completamente irrelevante. Ele não vai tratar disso, é algo que realmente não interessa ele ter recebido ou não uma vantagem para tratar do tema. Ele não precisa disso, porque o que ele quer é só isso. Mariana, admite sim, admite tentativa. Tá? Queridos, o 322, ele foi revogado tacitamente, não foi uma revogação expressa, pela lei do abuso de autoridade, praticar violência no exercício da função ou a pretexto de exercê-la. Esse crime foi tacitamente revogado pela lei do abuso de autoridade. Então, façam só essa anotação. Claro que sim, Clara. A Clara pede, só para eu repetir aqui, a resposta do Pedro. O Pedro pergunta o seguinte, deixa eu só repetir a pergunta. Professor, se o agente só pedir para apressar, né, para acelerar aquele processo, o crime também é cometido, mesmo se os documentos estiverem certos? É sim, porque veja só, Clara, o que o artigo 321 quer proteger é a correção, a idoneidade, a impessoalidade da administração pública. Ou seja, mesmo que a documentação esteja correta, mesmo que a pretensão seja lícita, seja legítima, o crime vai existir do mesmo jeito, da mesma forma. Por quê? Porque ele representará efetivamente o tratamento adequado e próprio para esse tipo de situação. Repito, tá tudo ok, tá tudo bonitinho. Tá, então que eu espere e seguindo os protocolos adequados, seguindo a ordem adequada, ele será observado, analisado e eventualmente deferido. O que eu não posso é me utilizar da condição de funcionário para inverter essa ordem, para quebrar essa ordem, para beneficiar, para facilitar de alguma forma aquele interesse. Pode perguntar, Adriana. Não, professor, é só para saber, o senhor vai fazer uns exercícios com a gente, né? Porque tem uns crimes que eu acho tão parecidos, né? E a gente, assim, se exercitar, eu acredito que a gente tire melhores dúvidas. Podemos pensar nisso numa aula no futuro sem nenhum problema, Adriana. Fica tranquila. Tá bom. Tá? Eu faço o JED, mas tem gente que não consegue fazer, né? Claro, podemos trazer sim. Tá? Obrigada, Sofia, pergunte, querida.
Professor, o senhor podia dar só mais um exemplo dessa advocacia administrativa? Porque essa ideia de interesse privado é meio subjetivo, não? Claro, Sofia, eu posso sim, com certeza. Veja, o que é o crime? Vamos só rememorar de novo as estruturas gerais do crime. Aqui eu estou querendo dizer o seguinte: olha, você, funcionário público, não venha utilizar da sua condição de funcionário público para, dentro da administração, defender, patrocinar, representar um determinado interesse privado. Então, imagina, Sofia, que você fez uma solicitação, por exemplo, para ser aprovada uma seleção pública para estar em condições de prestar um determinado serviço para a administração. A administração vai verificar se você preenche ali as condições, se você atende a todos os requisitos. Existem outros candidatos. Você vai ser classificado ali para saber se você pode prestar aquele serviço. Por exemplo, uma permissionária de um mercado público, né? Ou mesmo para receber um determinado imóvel da prefeitura, naqueles imóveis populares, qualquer coisa do gênero. Aí eu utilizo-me da minha condição de funcionário público lá na prefeitura para ir falar com os funcionários que tratam daquele tema para beneficiar a você, ou seja, para defender o teu interesse junto da administração. Você já apresentou a documentação, agora cabe à administração fazer análise para saber se você vai receber aquele box lá naquele mercado ou não, vai poder ter aquele espaço naquele mercado ou não. Só que o que é que eu faço? Vou falar com as pessoas, vou trabalhar junto daquelas pessoas para que você seja a primeira a receber, ou mesmo você não tendo o direito a receber aquilo, porque faltou uma certidão, não sei o quê, esse teu pedido ser deferido. Ou seja, eu que faço parte da prefeitura, eu que faço parte da administração pública, eu que sou funcionário, vou falando ali com as pessoas para poder deferir esse pedido, agilizar esse teu pedido. Ou seja, esse é o crime. É o crime de você, efetivamente, se utilizar dessa condição de funcionário para mexer na engrenagem ali da administração pública e defender, representar, patrocinar o interesse de uma pessoa fora da administração. Que eu quebro a isonomia, eu quebro a imparcialidade, eu quebro a impessoalidade típica da administração. Consegui explicar melhor agora, Sofia? Ficou mais claro? Com certeza, professor, entendi agora total. Mas Obrigado, só uma pergunta que eu não sei se já claro. foi feita. No caso do 320, deixar de responsabilizar um subordinado, não seria também o 321? Quando você deixa de... Ótima pergunta, ótima pergunta. Qual seria a diferença? Porque no 321, eu estou pegando o interesse de alguém de fora da administração e representando esse interesse dentro da administração, atuando como se eu fosse um advogado dele, interferindo nas pessoas que vão tomar a decisão. No 320, primeiro, tudo está dentro da administração, não tem um fator externo, não tem um particular. São agentes da própria administração. E qual é a segunda diferença? Aqui eu tenho que tomar uma iniciativa. Eu entendo a sua pergunta, porque diz, Rafael, na minha cabeça, de alguma maneira, a gente está falando aqui de interesse de terceiro. Tudo bem, mas a gente tem que separar que interesse e, principalmente, quem é esse terceiro e o que é que eu faço. Então, no 321, a Mariana, que é uma particular, que ela não faz parte da administração, eu vou pegar o interesse dela, eu vou pegar aquela vontade que ela tem na administração de ver resolvido algo e eu vou trabalhar para que isso seja resolvido. No 320, primeiro, eu estou falando de 2 funcionários públicos. Um cometeu uma infração e o outro, que tinha um dever de responsabilizá-lo, ou pelo menos de comunicar a quem possa responsabilizar, nada faz. Veja que eu estou falando de uma dimensão interna própria da administração. Existe um ponto de contato, Sofia, e eu acho que você observou isso muito bem, existe, que é, mais uma vez, a quebra da impessoalidade. Eu não posso atuar como um Rafael, eu tenho que atuar como um funcionário público. Se eu trago a pessoalidade, tanto para um quanto para outro, eu estou praticando crime, mas eu tenho estruturas criminosas distintas.
Ficou melhor assim, Sofia? Consegui explicar melhor? Com certeza, professor. Muito obrigada. Eu que agradeço suas perguntas. Muito obrigado. Mariana, pode perguntar, querida. Professor, sempre tem que ser, não é o agente, quer dizer, não é o funcionário público em si que vai fazer, é outro agente que ele tem meio que uma comunicação acessível para ajudar o terceiro. Essa é a isso. O que eu queria saber é, se o funcionário público ele tem que ter uma hierarquia, por exemplo, o agente público que ele tem uma comunicação melhor tem que ser superior ou pode ser alguém... Não, é irrelevante. Absolutamente irrelevante. Ou seja, ao contrário do 320, que a relação de hierarquia é relevante para saber se você pode agir sozinho ou se você vai ter que comunicar quem possa fazê-lo, no 321 isso é completamente irrelevante. Basta que eu me utilize da minha condição de funcionário. Se eu vou pedir ao chefe do setor, a um diretor daquele órgão, se eu vou pedir a uma pessoa de uma hierarquia administrativa menor do que a minha para agilizar, o crime já se configura da mesma forma. O que interessa é que eu utilize da minha condição de funcionário para, quebrando a impessoalidade daquele determinado ato, fazer com que aquele terceiro tenha a sua pretensão melhor trabalhada, melhor tratada dentro desse contexto. Tá? O 322, como eu falei, foi revogado. 323, abandonar cargo público fora dos casos permitidos em lei. O que acontece? Primeiro, a gente tem que lembrar que essa conduta é uma conduta dolosa, né? É uma conduta que vai se materializar quando eu ocupo um determinado cargo e eu abandono esse cargo. Por que isso aqui é crime? Porque eu tenho aqui o interesse da administração. Se eu abandono aquele cargo, a administração ela vai ficar efetivamente desguarnecida. Ela vai deixar de atuar como deveria. Obviamente, queridos, nenhum funcionário público está obrigado, vejam só, a ser funcionário público eternamente. Ninguém tem a obrigação, Mariana, de ser perpetuamente funcionário público. Mas se eu quero deixar de ser funcionário público, há um ritual, há um protocolo, há um procedimento a ser observado. Eu vou pedir a minha exoneração, aquilo ali vai ser levada à administração pública, Gabriela, vai ser processada, vai ser publicada a minha exoneração, para que eu possa, efetivamente, estar livre para sair da administração. Por quê? Porque deve ser observado e deve se levar em conta aqui o predomínio do interesse da administração, ou seja, o predomínio do interesse público. Eu não posso simplesmente dizer, Laílson, olha, eu vou me embora e não apareço mais ali. Não. Eu tenho efetivamente que observar um determinado ritual para que eu deixe a administração. Da mesma forma que existe um ritual, Sara, para que eu ingresse na administração, ou seja, ou eu fiz um concurso, ou eu fui nomeado para um cargo em comissão, tomei posse, assinei o termo de posse, assinei o termo de entrada de exercício, tudo isso foi publicado no Diário Oficial. Para entrar, eu tenho essa formalidade. Para sair, eu também tenho essa formalidade. Tanto a entrada quanto a saída pressupõem essa mesma formalidade. Então, eu não posso simplesmente abandonar aquele cargo. Antes de ouvir as dúvidas de vocês, deixa eu só ver aqui o parágrafo primeiro. Se o fato resulta prejuízo público, eu tenho um aumento de pena, a pena passa a ser de 3 meses a 1 ano. Imagina, Laílson, que aquele agente, ele é auditor da Receita Federal no aeroporto. E aí, Sara, ele simplesmente abandonou ali aquele cargo dele, não voltou. Um detalhe importante, Mariana, não tem um prazo para a configuração desse abandono. Basta que eu tenha provas, Gabriela, de que foi um abandono doloso e definitivo. Não é que naquele dia eu simplesmente faltei para ir para a praia. Não é isso. Significa que eu estou, de fato, abandonando aquele cargo. Eu nunca mais tenho pretensão de ali voltar. Insisto, não existe um fator temporal, não existe um elemento temporal, um tempo específico que me autorize a dizer vai ser neste período.
basta que exista efetivamente a comprovação de que aquele agente queria abandonar de vez, ou seja, ele não tinha nenhuma intenção de voltar ou de regressar àquela atividade. E repito, imagina aquele auditor da Receita, Lailson, que abandonou aquele cargo, Mariana, e naquela semana em que aquele cargo ficou abandonado, ou seja, que eu não tinha ali alguém exercendo, eu tive um prejuízo porque várias pessoas entraram e não pagaram a tributação necessária. Eu tenho o crime do abandono com esse parágrafo primeiro. Mariana, pode perguntar, e depois eu respondo a pergunta da outra Mariana aqui. Professor, com licença. Então, se eu fosse funcionária pública e um outro funcionário público, meu colega, tivesse essa conduta de abandono de função e eu não relatasse para os meus superiores, eu sofreria pelo crime de condescendência criminosa e ele seria de abandono de função? Exatamente, excelente, você observou muito bem. Ou seja, ele responderia pelo abandono, eu estou presenciando aquela infração dele e nada faço, nada reporto. Ou seja, o cara divide comigo aquele setor, Mariana, há 15 dias ele não aparece mais, não deu notícia e eu sequer reporto. Mariana Sabino faz uma pergunta importantíssima. Rafael, é abandono de função ou de cargo? Porque o nome do crime é abandono de função, mas o elemento que eu encontro no caput é abandono de cargo. É abandono de cargo. Aqui o legislador, ele realiza um equívoco, ele é atécnico, há uma atecnia. Ele usou como nome in iuris, o batizado foi de abandono de função. Mas na hora que ele foi conceituar, ele colocou cargo. Como a gente tem que observar o princípio da estrita legalidade, aí eu tenho que levar em conta que é um abandono de cargo. Você observou muito bem, Mariana, parabéns pela sua observação. Tá? Então é abandono de cargo no sentido estrito. Pessoal, o parágrafo 2º fala se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira. A faixa de fronteira, ela é um conceito legalmente definido. É um conceito fechado. A faixa de fronteira é composta do terreno que fica até 150 quilômetros da fronteira do Brasil para dentro do território nacional. Ou seja, se você visualiza as fronteiras terrestres brasileiras, por exemplo, você marca ali uma linha, Sara, da fronteira até 150 quilômetros para dentro do território, isso é o que a lei chama de faixa de fronteira. Esse espaço, Lailson, tem uma série de tratamentos diferenciados. A lei trata esse espaço com uma série de tratamentos distintos. Por exemplo, estrangeiro, Gabriela, não pode comprar imóvel nessa faixa, porque tem uma relevância aqui para a segurança nacional. A Lei Complementar 101 diz que as Forças Armadas têm poder de polícia, Daniel, nessa faixa de fronteira. Ou seja, a Marinha, o Exército e a Aeronáutica podem atuar como polícia dentro dessa faixa de fronteira. Então, a gente tem uma série de tratamentos diferenciados para isso, exatamente porque tangencia aqui assuntos como segurança nacional. Então, se você está abandonando esse cargo nesse espaço, imagina, Mariana, um agente da Polícia Federal que abandonou ali o posto dele, ou um auditor da Receita, a gente vai ter um aumento de pena. Maria, o conceito de faixa de fronteira é definido por lei. É esse território, essa faixa de terra de 150 quilômetros marcados da fronteira brasileira para dentro do território nacional. Então, imagina, por exemplo, a fronteira ali em Foz do Iguaçu, em Cidade do Leste, no lado paraguaio, e Foz do Iguaçu. Ali eu tenho uma fronteira do Brasil. Dali, você puxando uma linha reta de 150 quilômetros para dentro do território, a gente vai ter efetivamente essa faixa de fronteira. Tá? Dentro dessa perspectiva, nós vamos ter essa realidade aí de um tratamento propositadamente diferente, né, dentro desse espaço territorial.
Pessoal, o artigo 324, para a gente começar a finalizar a aula, é muito simples. Entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais ou continuar a exercê-la sem autorização depois de saber oficialmente exonerado, removido, substituído ou suspenso. O que nós temos aqui? Aqui, Daniel, entende o seguinte, como eu falava agora há pouco, para que eu ingresse, Gabriela, no serviço público e para que eu saia do serviço público, tudo isso depende de formalidades. Por que, Lailson? Porque existe um interesse do serviço público muito forte. Na hora que eu digo, o Lailson é funcionário público, tudo que ele realizar, a administração vai ser responsável. Então, se no exercício daquela atividade, Daniel, aquele funcionário público causa dano a terceiro, Mariana, a administração vai ser responsável por isso. É por isso, Rafa, que a gente vai ser tão rigoroso na entrada e na saída. Então, o artigo 324 está dizendo o seguinte, olha, você só pode ser funcionário público se e somente se, né, você preencheu todos os requisitos. E você só será funcionário público, portanto, você só pode resolver aquelas atividades até ter efetivamente desempenhado aqui essa atividade. Eu tenho que ter esse pilar essencial de um lado e de outro. Então, Sara, se eu ainda não tomei posse, se eu ainda não fui nomeado, mas eu já começo a trabalhar, eu estou praticando o crime do 324. Ou pior ainda, já fui exonerado, ou estou aposentado, ou eu fui substituído e eu continuo trabalhando. Você poderia pensar, Rafael, mas ele está trabalhando para ajudar a administração, qual é o problema dele querer trabalhar de graça? Vários. Vários, porque aqueles atos que ele está realizando, sem a devida nomeação, podem ser, Marianas, atos nulos. Ele está realizando um ato para o qual ele não tem poder. Se ele gera a um terceiro, Gabriela, um prejuízo, a administração vai ter que arcar com esse prejuízo. Então, veja, delimitar, definir o alcance dessa atuação é fundamental. É por isso que eu tenho uma formalidade para começar, eu tenho uma formalidade para terminar. Assino o termo de nomeação, ele é publicado, assino um termo de posse, a entrada em exercício, e ao final, a mesma coisa. 325, também muito simples, crime de violação de sigilo, revelar fato de que tem ciência em razão do cargo ou que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação, tá? E o último do dia, só para registro, Mariana, Sarinha, anotem aí, o 326, ele foi revogado pela Lei 8666 de 1990, que é a Lei de Licitações e Contratos. Então, Daniel, a Lei de Licitações e Contratos, ela é uma lei especial, específica, que trata de toda essa dinâmica de contratação feita pelo serviço público, e ela revogou tacitamente esse artigo aí 326. Tá? Marília, pode perguntar. Professor, até queria perguntar isso anteriormente, mas era só para dizer qual era a lei que revogou o artigo 322. É a lei do abuso de autoridade, a lei que tipifica os crimes de abuso de autoridade. Pode perguntar, Leilson. Professor, quanto ao artigo 322, existe uma divergência doutrinária e jurisprudencial sobre essa revogação, não? Existe. Você vai encontrar, Leilson, alguns precedentes, tá? E agora, são precedentes que dizem que não se aplicaria a revogação, mas você vai perceber que eles não explicam o porquê. O entendimento dominante, sobretudo no STJ, é efetivamente a revogação. Por quê? Porque você está tratando da mesmo tipo de matéria, que é o emprego de violência pelo funcionário público, numa lei mais recente e mais específica. Daí porque, repito, há realmente a divergência, mas o entendimento largamente majoritário é da revogação. Tá? É a Lei 8666 que revogou o 326. Guilherme, pode perguntar.
Professor, essa Lei 8666 não foi revogada com uma nova lei de licitações? Não, mas foi ela que revogou inicialmente o 326, entendeu? Eu tenho toda uma legislação nova, mas a revogação que fez com que o 326 já saísse da administração, dos crimes de administração, foi a Lei 8666. Desde 90, portanto, eu já não aplico o 326. Entendi, obrigado, professor. Nada, querido, eu que agradeço. Queridos, com isso, então, nós terminamos os crimes contra a administração praticados por funcionário público. Na quinta-feira, a gente vira a chave e começa a tratar dos crimes contra a administração praticados por particular, tá bom? Então, na quinta-feira, a gente viu até hoje os crimes em que para praticar, eu tenho que ser funcionário público, portanto, crimes próprios, e na quinta-feira, a gente vira a chave para tratar aí dos crimes praticados por funcionário. Desculpa, por particular. Alguma dúvida mais? Tranquilo? Obrigado, adorei. Vai ter chamada? Não. Faço chamada.